Neste momento, os Estados Unidos estão mais próximos de uma guerra total com o Irã do que em qualquer momento dos últimos 45 anos. O líder supremo do Irã declarou esta semana que os Estados Unidos sofrerão danos irreparáveis se entrarem militarmente no conflito com Israel. O embaixador iraniano na ONU foi ainda mais direto. Há uma linha que, se cruzada, terá uma resposta imediata. Só que o Trump, meu amigo, o Trump não se importou muito com as ameaças do Irã. Trump mostrou que as ameaças do Irã não botaram medo nele e atacou diretamente instalações nucleares do Irã e ainda disse que qualquer retaliação iraniana será recebida com força muito maior do que qualquer uma já testemunhada pelo mundo. Analistas especialistas em conflitos internacionais dizem que a gente está no momento que a situação pode ficar ainda pior muito rapidamente. Mas enquanto o mundo se prepara para uma guerra que pode redefinir o Oriente Médio, existe uma corrida silenciosa acontecendo nos bastidores. Uma corrida que já gerou bilhões em lucros para aqueles que estão prestando atenção aos sinais. E se você prestar bastante atenção no que está acontecendo, pode se posicionar por uma oportunidade gigantesca de lucro enquanto todo mundo está em desespero. Para entender por que esta crise é diferente de todas as outras, você precisa olhar além das manchetes sobre geopolítica no Oriente Médio. Esta não é apenas uma tensão internacional, é uma guerra pessoal que está criando uma das maiores realocações de capital da história moderna. Os números que eu vou te mostrar revelam que enquanto a mídia está deixando a população desesperada com a possibilidade de uma terceira guerra mundial, os poderosos estão prestando atenção em outra coisa que pode deixar eles ainda mais poderosos. Primeiro, você precisa entender por que Donald Trump decidiu arrastar os Estados Unidos para este conflito, quebrando inclusive suas próprias promessas de campanha que dizia que não entraria em nenhuma guerra. A resposta está em um evento que aconteceu 5 anos atrás e transformou essa guerra extremamente pessoal para Donald Trump. Em janeiro de 2020, um drone americano disparou um míssil que matou instantaneamente o general mais poderoso do Irã. O homem mais poderoso do Irã, general Qassem Soleimani, morreu num bombardeio ordenado pelo presidente americano Donald Trump. Menos de 48 horas depois, o líder supremo do Irã fez uma promessa que ainda ecoa até hoje. Se o Trump não for julgado pelos atos criminosos de assassinar o nosso principal general, essa missão ficará pra gente. Parece que é só mais uma ameaça vazia, mas descobriram que não era. Em novembro de 2024, o Departamento de Justiça americano acusou 3 pessoas em um plano ligado ao Irã para assassinar Donald Trump como vingança pela morte do general. As autoridades de inteligências avisaram Donald Trump que existia um plano que poderia estar completamente ligado a uma vingança do Irã. Donald Trump então respondeu deixando instruções claras: se eles me matarem, serão obliterados. Não sobrará nada do Irã. Agora eu acho que você entendeu que não é apenas uma guerra geopolítica no Oriente Médio. Isso aqui é uma vingança direta e pessoal do presidente dos Estados Unidos. Quando Israel atacou instalações nucleares iranianas na última semana, Trump inicialmente tentou se manter fora, mas quando o Irã resolveu contra-atacar, matando dezenas de israelenses, a pressão se tornou irresistível. Fontes próximas à Casa Branca revelam que Trump vê este momento como sua chance de terminar o que ele começou e eliminar de uma vez por todas a ameaça iraniana contra a vida dos americanos. E isso, meu amigo, criou uma oportunidade das mais claras de investimento nos últimos 20 anos. Enquanto a mídia tradicional foca na tensão geopolítica, investidores sofisticados já identificaram a tendência mais lucrativa da década. Presta atenção que esse tipo de informação dificilmente você vai ver na televisão. Os gastos militares mundiais atingiram seu maior aumento desde a Guerra Fria, chegando a quase 3 trilhões de dólares, com guerras e tensões crescentes impulsionando esses gastos. Mas aqui, meus amigos, está o que poucas pessoas sabem. Pessoas com acesso a informações privilegiadas já se posicionaram muito antes dessa crise explodir. Em 2024, 50 membros do Congresso americano negociaram milhões de dólares em ações de empresas de defesa, as mesmas empresas que mais se beneficiam quando guerras estouram no mundo. Para você ter uma ideia, quando lá em 2020 Donald Trump assassinou o general iraniano, as empresas do ramo de defesa dispararam na bolsa americana. Políticos e aliados de Donald Trump que poderiam já ter esse tipo de informação ganharam muito dinheiro enquanto o mundo ficava em choque esperando qual seria a resposta do Irã. E neste exato momento existem 3 ações na bolsa americana que congressistas que são aliados de Donald Trump estão investindo pesadamente, principalmente agora que Donald Trump atacou diretamente o Irã. Há pouco tempo, a Força Militar dos Estados Unidos fez um ataque preciso em 3 instalações nucleares centrais no regime iraniano: Fordow, Natanz
e esfarrando. E uma coisa você precisa entender, esses investidores não estão apostando como a maioria da população, porque eles têm informações que vão surgir semanas depois. Agora você entende por que o dinheiro inteligente está se movendo tão rapidamente para este setor. Para você ter uma ideia, a OTAN já anunciou que concordou em aumentar pesadamente os gastos em defesa. Donald Trump tem um dos maiores orçamentos militares de todos os tempos. A União Europeia, que até então não estava muito envolvida com armas porque contava com a segurança dos Estados Unidos, agora já aprovou um pacote de 150 bilhões de euros para investir em armamento. E a Arábia Saudita, há pouco tempo, anunciou que fechou um acordo diretamente com quem? Com os Estados Unidos da América para comprar mais de 140 bilhões de dólares em armas. E agora, com a possível guerra total dos Estados Unidos com o Irã, a demanda nesse setor pode explodir. Analistas de Wall Street prevêem que uma escalada militar completa pode levar ações de defesa a aumentos de 200% ou mais, baseados em padrões históricos de conflitos similares. E aqui você precisa entender uma coisa: mesmo que o Irã resolva não atacar os Estados Unidos e fechar um acordo, o mundo inteiro já está se armando. Isso acontece desde quando a Rússia atacou a Ucrânia em território europeu. Todo mundo percebeu que uma das formas de você garantir a paz é se armando para evitar que alguém te ataque. Como eu falei no vídeo, tem 3 ações que os políticos aliados de Donald Trump estão prestando muita atenção. Uma delas é essa RTX Corporation. É uma das empresas militares que mais tem contratos com o governo americano. E olha que interessante, muito antes do governo americano entrar em guerra com o Irã, a ação estava aqui embaixo em 2023 e foi subindo e agora está atingindo uma máxima. Essa é uma das ações que eu tenho na minha carteira. Mas teve uma outra que eu comprei hoje, inclusive, que eu vi sendo citada entre várias carteiras de políticos americanos, que é essa aqui, ó, que é a LHX da L3 Harris Technologies. Essa aqui, ela teve um pico, caiu e voltou a subir, agora está próximo dos seus maiores preços. Esse ativo aqui é um ativo bem menor do que o RTX que a gente estava falando, mas é um ativo que está sendo muito procurado por políticos americanos. E além dessa, tem uma terceira, que essa também é muito conhecida na carteira dos políticos americanos, que está aqui na minha lista de observação, que é essa Lockheed. Essa Lockheed aqui é uma que, se você olhar preço, ela teve uma máxima lá em 2024, caiu e agora meio que está de lado. Com a situação do Oriente Médio esquentando bastante, muita gente começa a olhar para esse ativo que não está próximo das suas máximas. Eu estou mostrando aqui na minha carteira internacional da Quantifood. Se você não tem conta lá ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição com o cupom DANTAS para você abrir a sua conta, ganhar até uma recompensa. E lá, meu amigo, basta você abrir a sua conta completamente fora do Brasil, que você pode negociar com reais, com dólares. Eu negocio com dólar porque eu nem gosto de ficar muito vinculado ao Brasil. Mas nesse ativo aqui, principalmente olhando para o cenário internacional e o cenário de guerra, LMT, RTX e essa outra que eu comprei hoje, LHX, são as que mais estão sendo procuradas por investidores e políticos americanos. Então, se a sua ideia é investir num cenário muito complicado, na Quantifood você consegue, e esses são os ativos que a maioria das pessoas estão olhando. Então, quando você vê os Estados Unidos atacando diretamente o Irã, mesmo Donald Trump falando que vai lutar pela paz, a paz na Ucrânia, a paz de Israel, você entende que tem algo por trás acontecendo. E além do que você vê nas manchetes, na grande mídia tradicional, você vê dinheiro. E dinheiro, muitas vezes, não tem lado político, não tem lado ideológico. Dinheiro atrai mais dinheiro. Se os investidores, e principalmente grandes investidores com informações privilegiadas, estão seguindo um caminho, o ideal é que você preste atenção, porque a grande mídia vai te mostrar que bombas estão explodindo, que as pessoas estão morrendo, gerando um desespero. E no Brasil e em qualquer outro lugar do mundo, você vai ter 2 tipos de pessoa. Aquela pessoa que entra em pânico, começa a falar que acabou o mundo, logo na minha vez a terceira guerra mundial vai estourar, e você tem o outro lado dos investidores, que entendem que essa não é a primeira guerra e provavelmente não vai ser a última, que olham os históricos e veem o que acontece quando o governo americano resolve entrar em algum conflito. Essa não é a primeira vez. Você precisa entender que tudo que está acontecendo agora já aconteceu no passado. E quem viu isso acontecendo no passado ganhou dinheiro como? Entendendo esse histórico, você, em vez de ficar em casa desesperado, consegue se posicionar para se proteger com mudanças gigantescas no mundo e ainda consegue lucrar enquanto todo mundo tá chorando. Você pode até achar que eu sou uma pessoa mal, que nossa, enquanto a guerra tá acontecendo ele tá falando de dinheiro, mas quem sofre em casa sozinho só vai aumentar sua depressão, enquanto outros estão se defendendo para que grandes conflitos não impactam a saúde da sua vida e da vida da sua família. Uma das coisas que eu quero perguntar para você aqui é se você acredita que o Irã vai para cima, inclusive pedindo ajuda para a Rússia, ou vai acabar cedendo, porque a pressão está sendo muito grande. Tanto os Estados Unidos como Israel estão bombardeando o Irã a todo momento. Ou o Irã vai para uma guerra total, ou ele senta e concorda com todas as exigências de Donald Trump. O mundo inteiro está esperando para ver o que vai acontecer. Pera aí, não vai embora não. Enquanto eu tava aqui editando esse vídeo para postar para você,
uma bomba acontece. E qual que é a bomba? O Irã atacou bases dos Estados Unidos. A gente fala, meu Deus, agora a guerra começou. Não, muito pelo contrário. O Irã atacou só para falar que atacou e depois fechou um acordo. O mundo inteiro não acreditou, mas Donald Trump, acabou de sair uma notícia aqui, disse que o Irã e Israel concordaram com o cessar-fogo completo. O que isso quer dizer? Que vai parar toda a situação de jogar bomba aqui, joga bomba ali, de uma hora para outra. Ontem parecia que a Terceira Guerra Mundial estava chegando. Agora a gente acabou de ter um cessar-fogo. Então, antes de você ir para casa pensando nas informações que eu te passei, eu já te dou uma atualização aqui para você saber exatamente tudo o que está acontecendo. Então agora sim, para que esse tipo de informação que eu mostro para você aqui, dificilmente você vai ver na mídia tradicional. Por isso, deixa um like, se inscreve no meu canal, ativa as notificações para você avisar o algoritmo que é mais conteúdos como esse que você quer ver na sua timeline. Mais uma vez, um abraço.